Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam de filmes de ficção científica? Então fiquem aí que já vou falar sobre mais um. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre Ready Player One, ou Jogador Número 1, a mais nova adaptação de um livro de ficção científica para os cinemas, dessa vez sendo dirigida por Steven Spielberg, estrelando Tye Sheridan e Olivia Cooke. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático, abaixonática, vem fazer parte da crítica. Então, Ready Player One acompanha a história do Wade Watts, um jovem que mora em Columbus, Ohio, no ano de 2045, em uma sociedade onde talvez seja melhor habitar o mundo virtual do que o mundo real. E o Wade Watts é um grande jogador do Oasis, o grande jogo aí que meio que conecta a sociedade como um todo neste mundo semi-distópico. A direção aqui é do excepcional Steven Spielberg, e eu não canso de exaltar nunca o poder de direção do Spielberg, porque muita gente toma o Spielberg como certo, quer dizer, fala assim, é só mais um filme do Spielberg. Sabe com quem que isso acontecia? Também com Hitchcock, tá? Então, realmente, o Spielberg tá nessa conversa de melhor diretor da história, não é à toa. O cara dirigiu E.T., Jaws, Lista de Schindler, Resgate do Soldado Ryan, Jurassic Park e tantos outros filmes em tantos outros gêneros, e realmente pode ser considerado, com certeza, um dos melhores diretores da história. Então não tomem o Spielberg como certo, é uma expressão que os americanos usam muito, né? Take for granted. Não tem uma tradução tão boa, mas enfim. O Spielberg, mais uma vez, é excelente, você consegue ver o estilo dele presente no filme do início ao fim, é que aquelas tomadas que começam seguindo o personagem por baixo, e aí um grande plano sequência, a gente tem vários enquadramentos diferentes. Então, por exemplo, ao invés de termos uma tomada com a mão de um jogador botando a luva, e depois outra com o capacete, depois ele entrando no mundo virtual, o Spielberg começa filmando a mão, depois ele dá uma afastada com a câmera, mostra o cenário como um todo, depois dá uma entrada para mostrar o capacete, depois volta de novo para mostrar o cenário todo. Então ele muda várias vezes o seu enquadramento sem ter cortes, ele não faz cortes diferentes para mostrar uma coisa só. Isso dá um incrível dinamismo para os seus filmes, e especialmente aqui é muito perceptível, já que Ready Player One é um filme muito frenético, quase tão frenético aqui quanto a minha fala, porque realmente é um filme que necessita dessa energia cinética para funcionar, porque ele retrata o mundo dos games, que é um mundo tão efêmero, um mundo tão cheio de recompensas imediatas, mas também com progressos que vão durando por horas, etc e tal. Então é uma coisa muito frenética, que muda o tempo todo, que toda hora tem uma ação diferente, e a direção do Spielberg se encaixa perfeitamente nisso, tanto no trabalho de câmera quanto na construção do universo como um todo. Esse filme tem um uso extensivo de efeitos visuais, e a gente sabe também que as produções do Spielberg são excepcionais nisso. Veja aí, desde Jurassic Park até Resgate do Soldado Ryan, são coisas diferentes, mas realmente o Spielberg consegue criar universos junto com a sua equipe, você ficar lá mergulhado, tanto que às vezes eu tinha que dar uma balançada e falar assim, não, peraí, temos que assistir esse filme de maneira crítica, porque eu tava tão mergulhado dentro daquele universo que o Spielberg trouxe à tona. Nas atuações, eu acho que o Tye Sheridan faz um papel ok, ele vai muito bem quando interpreta seu personagem no mundo virtual, mas no mundo real acaba que ele não consegue fazer a justa posição que eu acho que o filme estava tentando criar, porque na vida real ele acaba sendo um pouquinho descolado demais e um pouquinho destemido demais para dar um contraste entre a persona dele virtual e a persona dele na vida real, que eu acho que eles estavam tentando fazer, assim como ocorre com o personagem do Mark Rylance. Ele sim atua muito melhor, fazem um nerdão estereotipado da década de 80 e 90, mas de uma maneira muito interessante, que ele realmente traz toda aquela qualidade de gênio pro personagem e ao mesmo tempo te vende na ideia que ele é um cara que não consegue interagir com as pessoas, tanto que ele cria um mundo virtual para fazer isso. Mas voltando um pouquinho no Tye Sheridan, ele poderia ter sido um pouquinho mais esquisitinho na vida real aqui dentro do filme, para que o personagem dele funcionasse melhor também na vida virtual. Uma pessoa que consegue fazer isso muito bem é a Olivia Cooke, e não porque ela é esquisitinha no mundo real e muito legal no mundo virtual, mas porque ela tem uma consistência muito forte nas duas personas. Então você consegue claramente perceber que ela é a mesma personagem ao longo da história, uma coisa que eu achei bastante bem executada e muito positiva. O Ben Mendelsohn, que é um ator que eu adoro, também está bem aqui, mas eu acho que ele não foi ajudado tanto assim pelo roteiro, que acaba que tem várias vezes que ele é usado como comédia, como piada, e isso acaba tirando um pouco da ameaça do vilão. Tudo bem que muitas vezes o cenário em geral é mais ameaçador que o vilão em si, como acontece, por exemplo, em Jumanji, mas aqui o Ben Mendelsohn tinha o potencial para ser um vilão um pouco mais complexo, com um pouco mais de nuances e camadas, e ser realmente uma presença mais forte dentro da narrativa.
O roteiro aqui faz um bom trabalho em trazer toda aquela energia cinética, aquele frenesi sem te deixar perdidaço. Ele consegue te dar uma história base que é bem compreensível e bem legal, apesar de às vezes ele ter alguns imbalanços, assim, tem alguns momentos que parece que faltou uma cena preenchendo o arco de um personagem. Por exemplo, no meio do filme a gente tem ali um conflito estabelecido em que o Tye Sheridan acaba conhecendo uma outra personagem, que eu não vou falar quem é, mas eles têm um relacionamento que parece muito mais desenvolvido do que ele deveria ser de fato. Parece que faltou alguma coisa lá sendo construída. E tem vários pontozinhos assim no filme que você fica pensando, nossa, será que eles cortaram uma cena aqui pra deixar o filme um pouco mais curto, já que já é um filme bastante longo? E dá um pouquinho de senso de desconexão dentro da narrativa, mas nada que atrapalhe a experiência, ainda mais porque o Spielberg consegue criar um ambiente tão rico e é tão aprofundado, e os personagens também são muito bem interpretados pelos atores, então acaba que o roteiro nesse sentido consegue funcionar, especialmente porque tem uma carga de nostalgia muito grande. Você pega aí músicas e filmes e tudo que fez parte da cultura pop nos últimos 35 anos e coloca dentro de um filme, cara. Assim, não vou mentir pra você, quando eu vi em Gundam nesse filme, o Pedro de 10 anos de idade ficou assim, incontrolável, quase que eu levantei e comecei a bater pau. Assim, é aquele tipo de coisa que qualquer um vai conseguir se identificar, vai ter uma propriedade ali sendo referenciada que você ama, seja o Iluminado, um filme de comédia de 90, ou uma música, mas você com certeza vai ter aquele momento de olha só aquele negócio que eu gosto ali. E isso sempre é uma coisa que agrada a nós seres humanos. E isso não fica forçado na narrativa, porque faz sentido dentro do que foi estabelecido, dentro do contexto de como foi formado aquele mundo do Oasis. Então essa parte funciona muito bem. Eu só gostaria que tivesse um pouquinho mais de coesão aí em alguns momentos da narrativa e um desenvolvimento mais aprofundado, talvez, de alguns dos personagens. Mas em geral, achei Ready Player One um excelente filme aí do Steven Spielberg, mais um aí pra coleção de bons filmes desse grande diretor, e vai receber a nota 8.2 em 10. Eu acho que o público vai adorar esse filme, apesar dele ter aí alguns pequenos imbalanços na sua história e também um vilão que poderia ser bem mais forte, mas assim, eu acho que vai ser um filme divertidíssimo para a maioria das pessoas. Então é isso aí, cinespectadores. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos, deixem comentários o que vocês acharam de Ready Player One, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, foi sempre muito válido desse YouTube. Até a próxima. Sério, mano, um Gundam, mano. Quando que eu pensei que eu fosse ver um Gundam num filme?